Um, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estamos com o pastor Rogério, ele é o nosso outro pastor da ICMAV. Também ele é coordenador da ICMAV e dos nossos propósitos, qual é o tema que vamos falar hoje. Pastor, bem-vindo a Londres, primeiro. Obrigado. Como é que está? Estou bem, obrigado pela oportunidade, David, de estar aqui contigo. É sempre um prazer tê-lo na nossa casa, na nossa igreja, não é? Aqui em Londres. Pode-nos falar primeiro um bocado sobre si, que é o pastor Rogério? O pastor Rogério é uma pessoa normal, como qualquer outra, mas pronto, eu estou casado com alguém que se chama Jo, né? E ela é boliviana, já estamos casados há 18 anos, temos 2 filhos, um de 6 e outro de 13. E pronto, é com grande alegria eu vejo eu e a minha casa servir a Deus. A Jo também tem ministério e nós acreditamos que também os nossos filhos, também Deus lhes mostrará o ministério para as suas vidas. E pronto, então eu estou na ICMAV há 13 anos, eu consigo dizer bem o tempo porque foi quando o meu primeiro filho nasceu. E pronto, depois tornei-me pastor há 7 anos atrás. Então já fiz várias coisas ao longo deste percurso na igreja, na ICMAV, e desde há um ano para cá, é algo muito recente, com a transição que houve de um novo pastor da igreja. Este pastor, o pastor Henrique, me convidou para eu exercer o papel de coordenador-geral dos propósitos dentro da igreja. Não é? Para além disso, também sou diretor da escola de liderança da ICMAV e pronto, e depois outras coisas que também eu vou fazendo, não é? Dentro da estrutura da ICMAV. Sim, então o pastor faz um pouco de tudo, vamos dizer assim. Mas essencialmente são estas duas funções, a primeira como coordenador dos propósitos e a segunda a escola, não é? De liderança. Sim, ok. Sim, o pastor tem a arte de ser alguém muito estudioso, vamos dizer assim. Acredito que está numa posição realmente que Deus lhe pôs, acreditamos, não é? Eu posso lhe perguntar, você é coordenador dos propósitos, não é? A ICMAV é uma igreja com propósitos. Nós temos os 5 propósitos, não é? O que é que caracterizam estes 5 propósitos? O que é que eles são? No que é que eles se aplicam para a ICMAV? Como é que a ICMAV aplica estes 5 propósitos? Sim. Cada igreja deve ter a sua própria identidade. E nós precisávamos de ter uma identidade que fosse bíblica, obviamente, não é? Que fosse aplicável e que produzisse fruto na vida das pessoas, impacto, transformação na vida das pessoas. E então estes propósitos vão de encontro à resposta daquilo que nós começamos pela nossa identidade como igreja, que nós vemos isso à luz da Bíblia e que é aplicável, que é algo que pode ser funcional no século XXI na igreja para o mundo, porque isso também faz parte da visão de uma igreja com propósitos, uma igreja virada para o mundo, e que produzisse fruto. E este fruto nós damos um nome, que é viver uma vida com propósitos, uma vida saudável. Porque esse é o desejo, aliás, é o desejo da própria igreja, que tem como visão produzir vidas saudáveis, não é? Basicamente isso, não é? Queres que eu diga quais são os propósitos? Sim, pode dizer. Sim, aproveitamos e damos um capítulo. Pronto, como eu te disse há bocado, os propósitos são bíblicos. E nós vemos esses propósitos baseados em 2 textos principais. O primeiro texto está em Mateus 22, quando um doutor da lei vai
perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o outro segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele perguntou qual é o maior mandamento deles todos, e então nós acreditamos, como igreja com propósitos, que nós temos aqui já alguns elementos-chave para encontrar os propósitos da igreja, não é? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, que isto é a adoração, que é um dos propósitos que temos como igreja, e amar o próximo como a ti mesmo já envolve os outros 4 propósitos que depois são referidos na grande comissão em Mateus 28. Mateus 28, Jesus diz aos seus discípulos: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, nós encontramos neste texto os outros propósitos da comunhão, do discipulado, não é? Como dizem ali, e de fazer discípulos. Ou seja, é uma orientação, uma direção de Jesus para a sua igreja, fazer discípulos, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto tem a ver com agregar as pessoas à família de Deus, à igreja, porque o batismo representa esta passagem da pessoa que está de fora para ser inserida na igreja, como fazendo parte da família, não é? E depois nós temos o serviço como outro propósito, que é o ministério, a igreja ser usada para poder usar os seus talentos, os seus dons, o seu shape, não é? Que essa é um acróstico que nós utilizamos para dentro do propósito do ministério. E depois o evangelismo e missões, não é? Evangelismo e missões, porque acreditamos que a igreja é uma agência missionária do reino de Deus, e então quando nós juntamos esses 5 propósitos, estamos a construir uma igreja saudável. Esta palavra é uma palavra-chave para nós entendermos o porquê. Porquê os 5 propósitos? 5 propósitos porque nós acreditamos que uma igreja que vive nesses 5 propósitos, ela se torna uma igreja saudável. Para nós, a palavra crescimento não é tão importante que a palavra saudável, saúde, não é? Porque há igrejas que crescem, mas podem não ter a saúde, não é? E sabemos que quem produz esse crescimento não somos nós, é Deus. Nós é que temos que trabalhar numa igreja para se tornar uma igreja saudável. Bom, então querem ter o número de pessoas que tenham, não importa. O que importa é que essas pessoas estejam bem dentro desses propósitos e que entendam o que é que realmente é ser parte de uma igreja, não é? De uma família, chamada igreja. Nesse sentido, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Que é o que diz a Bíblia. Né? É muito interessante. Quando é que começámos a aplicar isso? Isso é algo recente? Veio recentemente ou já tem vindo há um tempo? Tem um desenvolvimento ou só passou? Sim, tem tido algum desenvolvimento. Na realidade, nós também ainda estamos a trabalhar na construção da cultura desta visão de sermos uma igreja com propósitos. Como eu te disse anteriormente, nós agora estamos com um novo pastor e então teve que haver ali algumas mudanças estruturais, e então aquilo que me toca como coordenador dos propósitos é ser um guardião dessa cultura dentro da igreja, não é? E então eu tenho uma equipa recém-feita, com alguns elementos que já conheciam um pouco como funciona os propósitos dentro da igreja, mas pronto, não deixa de ser uma nova equipa, porque depois temos
dois elementos novos, e estamos a trabalhar de uma forma diferente, não é? Uma forma que vai de encontro a uma nova estrutura que foi feita. Nós temos ministérios e o objetivo é que dentro desses ministérios nós passemos essa visão de igreja com propósitos, por exemplo, na vida de crianças, na vida de adolescentes, de jovens, na vida de casais, na vida de homens, na vida de mulheres, que isto é fundamental, ou seja, o nosso público-alvo para a vida com propósitos. Uma igreja com propósitos está associado com vidas com propósitos, ou seja, não podemos ser uma igreja com propósitos se nós não tivermos, cada um de nós, uma vida com propósitos. Então queremos que todos, não é, se sintam como irmãos. Isto tem a ver com o propósito de comunhão. Queremos que todos sejam discípulos de Cristo, ou seja, a aquisição de hábitos espirituais na vida das crianças, adolescentes, adultos, jovens, porque isso é que vai trazer saúde espiritual na vida da igreja. Queremos que também cada membro seja um ministro, ou seja, incentivar que todos participem, envolvam-se nos ministérios, porque acreditamos que isso é bíblico. Sim. Sabes que há muito tempo atrás era o pastor que fazia tudo, não é? Mas na realidade isso nem tão pouco é bíblico, não é? Na realidade o pastor pode ser um treinador, pode ser um cuidador, pode ser várias coisas que a igreja necessita. Agora, nunca deve trabalhar sozinho, porque o próprio Jesus também não trabalhou sozinho, ele próprio quis fazer uma equipa juntamente com ele para construir, edificar a sua igreja. E quando queremos edificar a igreja, temos que pensar que isto não é um trabalho de uma pessoa, mas é um trabalho de toda a igreja. E precisamos também trazer propósito à igreja. Esta é uma das perguntas, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em responder. Olha, qual é o propósito para a tua vida? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em responder a isso. Se nós somos uma igreja com propósitos, nós estamos a dar propósito para a vida delas, que é bíblica, que é aplicável e que dá frutos, bons frutos. Não é? Que isso é que, não é? É que vai trazer a pessoa a sentir-se realizada naquilo que ela é, naquilo que ela faz, até começando naquilo que ela pensa, não é? Tudo passa por um processo de mudança de mentalidade para nós conseguirmos viver uma vida com propósitos. Sim. Houve uma coisa ali muito interessante que disse que até as crianças trabalham esses propósitos, também estão envolvidas. O Ministério de Crianças, sim. Não, você disse que, ou o pastor disse que tentam influenciar com os 5 propósitos, né? com o ter um propósito, das crianças até as mulheres, os homens, né? Até os adultos. O idoso. Sim, exato. Sim. Então, quando nós tentamos aplicar os 5 propósitos, também inclui dar um propósito ou dar um querer também aplicar às crianças, porque o Ministério de Crianças, o Alfa, é um ministério rico para essas crianças e para a família, não é? Claro. Então, nós também tentamos aplicar para elas também, não é? Sim. Como é que acha que podemos no nosso dia-a-dia, não só como igreja, mas eu pessoalmente posso aplicar, eu ainda não tenho filhos, mas se eu pudesse aplicar, se eu tivesse que explicar a um filho ou a uma criança, porque no nosso dia-a-dia nós lidamos com elas, né? Como é que acha que podíamos ajudar um bocadinho para guiá-las para ter uma ideia de como aplicar esses 5 propósitos? Sim. Porque crianças são difícil de explicar, tem que ser muito simples, não é? Como é que acha que podíamos aplicar nesse sentido? Sim, nós temos que perceber que quando nós queremos implementar os propósitos na vida das crianças ou outras faixas etárias, temos que pensar que nós estamos a dar um estilo de vida a elas, um novo estilo de vida a elas.
Nós queremos que as pessoas sejam pessoas de relacionamentos, que isso envolve logo o propósito da comunhão. Ou seja, tu nunca vais conseguir sentir-te bem, sentir-te feliz na vida, realizado, se não tens à tua volta relacionamentos saudáveis, entendes? Então, tu sabes, não é, que muitas vezes existem etapas na vida, não é, que a pessoa isola-se, que a pessoa tem dificuldades em encontrar amigos e tudo isso. Aquilo que nós queremos fazer na vida das crianças, nos adolescentes, é que eles possam construir amizades sólidas, amizades saudáveis, começando pela sua vida, pelo seu exemplo, mas para isso temos que discipulá-las, não é? Porque o exemplo vai pelo fruto do discipulado que fazemos na vida das crianças, ou seja, queremos crianças que saibam orar, não é? Não orar por orar, mas isto tem a ver muito com a visão que também eu tenho como coordenador dos propósitos, porque eu acredito que uma criança aprenda a orar, não é? Aprenda a falar com Deus e aprenda também a aprofundar-se na palavra de Deus, o valor dela estar reunida na igreja juntamente com outras crianças. Queremos também que a criança exerça um papel de ajuda, de servir outras crianças. Ou seja, eu tenho essa imagem das crianças a fazerem isso. E isso faz delas sentirem-se vivendo em propósitos. Dizendo, olha, estou-me a sentir útil. Não é? E ouvir de uma criança os propósitos que Deus tem para a vida dela, de ser uma influência dentro das escolas, através do seu testemunho, não é? Ou seja, nós pretendemos que as crianças tenham bases para também poderem dar um testemunho que seja atual para a realidade da geração dele, não é? Porque muitas vezes a gente pensa, ok, eu vou ensiná-la como se fosse eu a dar o testemunho. Não funciona. Mas tentar entender como é que ela pode ser uma testemunha, não é, de Jesus na vida dela dentro da escola, não é? E isto tudo para ela entender que a adoração aqui também tem o papel talvez mais importante na vida dela, porque ela está a buscar a presença de Deus em todos os propósitos que nós estamos a trabalhar na vida dela. Portanto, a área relacional, ou seja, crianças que se relacionam com crianças, na área de discipulado, crescimento, crescer, nós chamamos este propósito de crescer, não tem a ver com o crescimento físico, mas tem a ver com o crescimento espiritual, ou seja, ajudá-la nos hábitos, nas disciplinas espirituais, porque acreditamos que essa comunhão que a criança tem com Deus vai trazer frutos para a vida dela e para as pessoas que vão estar à volta dela. Também queremos a criança sendo um ministro, ou seja, uma pessoa que ajuda os seus colegas, ajuda os seus amigos, toma iniciativa e está disposto a levantar aquelas crianças que choram, não é? Ou seja, isso é construir uma criança saudável, na realidade, não é? Ou seja, em termos práticos, o Ministério de Crianças, o Ministério Alfa, ela trabalha numa estratégia para ajudar as crianças a terem vida com propósitos. Estamos a dar o exemplo das crianças, não é? Sim. Cada ministério faz isso com o seu próprio rango de pessoas, rango de faixa etária, idades e tal. Mas é muito importante, eu acredito que a Igreja tem que preparar as pessoas da Igreja para serem boas na Igreja e no mundo, não é? No mundo, e dentro da Igreja e fora, não é? Uma criança tem que realmente fazer amizades e tem que ter esse relacionamento saudável, não é? Gostei que usou muito bem a palavra saudável, está sempre é a palavra principal, não é? Tem que ser saudável qualquer relacionamento, não é? É muito bom. Então, pastor, falámos até agora de vários diferentes temas, mas sempre sentados nos propósitos, não é? A minha última pergunta é, sempre pedimos um conselho pessoal da pessoa que é entrevistada, não é?
Então, que conselho é que tem para dar ao nosso espectadores? Então, algo pessoal, algo que tenha vivido, algo que tenha aplicado, como quiser. Que conselho é que tem para dar? Não, é assim, o conselho básico é: será que queremos viver uma vida com propósitos? Eu sei que muitas vezes as pessoas desligam-se, e quando eu digo pessoas, não me refiro só aos crentes e não crentes especificamente, mas toda a gente, não é? Eu sei que por causa da correria da vida, muitas vezes nós não paramos e pensamos o que é viver com propósitos, não é? E na verdade eu fui construído isso ao longo da minha vida e eu quero continuar assim. Eu quero continuar a viver uma vida relacional, ou seja, eu quero me relacionar mais com as pessoas. Eu acredito que isto tem a ver com uma vida com propósitos, é tu teres uma vida que se relaciona com as outras pessoas e constrói bons relacionamentos. Ou seja, vais acabar por perceber que tu precisas das pessoas para viver uma vida com propósitos e elas também precisam de ti. Precisamos de entender isso, precisamos de entender que precisamos estar inseridos dentro de uma família, porque todos precisamos de uma família, não é? E a igreja deve ser essa família, e isso faz parte do propósito da igreja, é dar uma razão de pertencer a uma família. Também todos precisamos de crescer, certo? Precisamos de crescer, precisamos de adquirir novos hábitos. A tua saúde depende dos hábitos que tu tens. Ou seja, que se tu constróis certos hábitos, isso vai trazer saúde para a tua vida. Ou seja, este propósito que tem a ver com o crescer, nós podemos comparar com os hábitos que tu tens na saúde física, na saúde emocional. E aqui estamos a falar da saúde espiritual. E a saúde espiritual, de alguma maneira, também vai trazer benefícios para as outras áreas da tua vida, física e emocional. Então, uma vida de oração, ou seja, queremos que as pessoas desenvolvam uma vida de oração, uma vida de amar a palavra de Deus, querer aprofundar nela, meditar nela e aplicá-la, certo? E depois entra no outro propósito que tem a ver com o propósito de serviço, que a pessoa depois vai descobrir os dons que tem, os talentos que tem, a personalidade que tem, as suas experiências, não é? Porque as experiências são importantes para tu identificares o teu ministério, certo? Muitas vezes, aliás, quase sempre os ministérios são o resultado de experiências improváveis na tua vida. Ou seja, momentos de dor, momentos de perdas, momentos de sofrimento, e nós não devemos desprezar isso, certo? Devemos pensar que isso pode ser um investimento para produzir bênção para outras pessoas que passaram por situações parecidas com a tua. E então, muitos ministérios se constroem na base das experiências vividas. Então, isso é viver com propósitos, certo? Então, o meu conselho é não desprezar a dor, não desprezar o sofrimento, mas fazer isso parte daquilo que Deus quer fazer na tua vida como ministério para a tua vida, para abençoar vidas. E também uma igreja evangelista, ou seja, uma igreja que leva o Evangelho ao mundo, ou seja, como missão. Também precisa de identificar os gigantes que existem no mundo, as carências, não é? Quando eu digo gigantes, estou-me a referir às carências. Para além da carência espiritual, sabemos que há a carência da saúde, e eu acredito que a igreja também, Deus deseja, não é? Que seja uma igreja para ministrar cura, certo? Também para ministrar a área de necessidade, não é? Porque é o combate à pobreza. Uma igreja que pensa também nas lideranças, novas lideranças, não com aquele egocentrismo, mas uma liderança serva. Isso tudo faz parte daquilo que nós queremos fazer no mundo, não é? O impacto que queremos fazer no mundo.
E também passar também pela carência da parte da iliteracia, não é? Ou seja, a educação. Eu acredito que a Igreja também foi chamada para educar o mundo, não é? Isto tudo o que eu estou a dizer aqui pode-se resumir numa só palavra, tem a ver com cultura, certo? Ou seja, viver uma vida com propósitos é viver numa nova cultura de vida. E esse é o conselho que eu posso dar, é vivermos uma nova cultura na nossa vida, que isso tem a ver com o nosso estilo de vida, certo? Então, pronto, é isso, basicamente, não é? A adoração, obviamente, parece que não está aqui mencionado, mas a adoração para nós não é só o cantar, mas é toda esta expressão que nós fazemos quando estamos a amar o próximo, como estávamos a falar logo desde o início deste podcast. Sim. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E estes propósitos são o resumo daquilo então que... é como se esta nova cultura, eu viver esta nova cultura, certo. Cria uma forma de vida de adoração, sim, não é? Então, porque é o que Jesus disse, não é? Porque se eu tenho que amar a Deus, mas tenho que amar o próximo, eu amando ao próximo, eu adoro a Deus, mostrando que realmente posso amar, não é? Na verdade, há um outro texto bíblico que fala sobre isso, que como é que tu dizes que amas a Deus, mas odeias ao próximo, não é? Amas ao próximo, ou seja, uma coisa está associada à outra. Não. Então a nossa vida, na verdade, se resume, uma vida com propósito, resume-se a esses dois grandes mandamentos, não é? E, claro, isto como foi algo que foi inspirado pelo pastor Rick Warren, mas, como eu te disse, tem que ser bíblico, tem que ser aplicável e tem que ser frutífero. Okay. Uau, muito, muito rico realmente, muito bom. Eu já não tenho mais perguntas para lhe fazer, já lhe tirei tudo o que podia. Tá bom. Olha, agradeço-lhe muito por ter estado connosco. Obrigado. Continua a fazer um grande trabalho e esperamos tê-lo outra vez no nosso podcast, na nossa igreja, aqui em Londres. Sempre, quando quiser, é só mandar uma mensagem. Tá bom? Muito obrigado. Para os nossos espectadores, olha, têm muita informação para continuar e para mudar de vida. Acredito que o que o pastor falou foi muito rico, não só para mim, mas para quem nos está a ver. E realmente ouçam e apliquem, não só ouçam, mas também apliquem na vossa vida o que falta do que falamos hoje. Eu peço que tenham um bom dia, um bom fim de semana e continuamos juntos. O típico, deixam like, subscribe, a campainha, todas essas coisas que vão aparecer por aqui, e vemo-nos para a próxima. Deus abençoe.